Este é um vídeo de uma atividade para a nossa lição de número 7, a promessa de um coração novo. A pré-aula também está disponível no nosso canal aqui da professora Manuela Barros para você e é uma aula muito abençoada. Se você ainda não assistiu, tome um tempo para estar assistindo essa aula. Nós comunicamos aqui, passamos para você um roteiro que vai estar sendo disponibilizado nesta aula. Eu gostaria de compartilhar com os professores a cada lição. Às vezes é uma atividade para a introdução da aula, às vezes, como nessa aula especificamente, para o fim da aula, às vezes nós temos algum tipo de questionário, sempre uma atividade inteligente e ao mesmo tempo que busque trazer uma aplicação vivencial dos alunos acerca do assunto que nós estamos estudando. Raramente nós colocamos coisa muito teórica. Por quê? Porque entendemos que na escola dominical é um trabalho de formação da nossa vida cristã e graças a Deus pela nossa amada escola bíblica dominical. Portanto, na descrição do vídeo vai estar este papelzinho aqui. Na verdade, você não precisa imprimir, se você achar por bem fazê-lo, está disponibilizado para você, mas a minha sugestão é para o fim da nossa lição. Veja que a nossa lição, falando de um coração novo, trata-se de uma promessa que Deus faz e cumpre na vida daqueles que são nascidos de novo, daqueles que recebem a salvação, portanto, estes recebem um novo coração, uma transformação de vida. E nós, no nosso estudo, falamos do que significa, do cuidado com o coração, das promessas e bênçãos. Mas quando você termina uma aula falando sobre as promessas, sobre as bênçãos, de ter um coração novo, de ter um coração transformado, de ter um coração que agora pertence a Deus. Escute, de ter um coração que agora é a morada do Senhor. Então é algo muito forte. E quando nós vamos ensinando, e se nós fomos felizes, no melhor dos sentidos, como professores, de trazer a grandeza do benefício, do que significa uma vida com um coração transformado num mundo tão acabado e corrupto como esse, então a grande pergunta não poderia ser outra. No fim da nossa aula é perguntar o seguinte: se por acaso daquilo que nós ensinamos hoje, que nós falamos, alguém aqui não consegue ver esta realidade na sua vida, não sente, esta alegria de um coração novo, não tem os mesmos anelos que foi ensinado na lição que um coração novo tem, não sente esta mesma liberdade, ou seja, aquilo que a gente ensinar e vai diferenciar de mim para você, da realidade da nossa sala de aula, mas que nós vamos focar, alguém pode estar ali ouvindo tudo aquilo, mas nunca ter vivenciado. E essa é a pergunta. Este é o desafio para o fim da sua classe. Você diga, olha, nós falamos tudo isso e às vezes a gente como crente pensa que todo mundo vive esta mesma realidade, mas não é assim, não é assim. De um para outros aqui, nesta mesma sala, e ali podem estar 4, 5, 10, não importa, não importa. Podem estar 2, não importa. A pessoa não ter tido esta experiência, não conhecer, irmãos, e hoje eu vou fazer um parênteses aqui. E hoje em dia eu tenho ficado chocada, através de comentários ou conversas, de ver como nós, como crentes, perdemos a convivência, o crescimento, a maturidade em Cristo que os antigos crentes tinham, a visão espiritual, o entendimento espiritual das coisas. E hoje eu falo determinadas coisas, eu vejo, é como que nunca viu, não conhece. Não consegue conectar porque é fora da experiência de cada um deles. Isso quebra o meu coração, irmãos. Me deixa, eu falo não. Agora nós entendemos. Entendemos que temos uma participação e graças a Deus que Deus nos permite usar este meio de comunicação que pode alcançar a pessoas em todo o mundo, aleluia. É um prazer quando eu olho no meu estúdio, dentro do telefone, você tem acesso, e saber que 24 horas por dia alguém em algum lugar deste mundo está escutando a palavra de Deus, quando nós estamos anunciando aqui neste canal. Mas olha, a pergunta então é essa. No final do terceiro tópico, no final da sua lição, o que eu devo fazer se eu não sinto essa alegria ensinada por ter um coração novo? O que você faz? O que o aluno deve fazer? O que o irmão em Cristo deve fazer? Se a realidade que foi falada não é a sua. Lá dentro, irmão, você pode imaginar o sofrimento? Alguns não estão nem aí, já desligaram. Falam, isso é coisa de crente, tá tudo bem, comigo tá tudo certo, e acabou. Mas se eu e você fomos usados por Deus, e Ele viu tudo aquilo, acha bonito, mas na verdade nunca, não vive isso,
Aí a pergunta é essa: o que que nós devemos fazer? E a resposta é dupla. A primeira é o seguinte, que são duas situações diferenciadas. A primeira situação é que você nunca sentiu. Você vem na igreja, talvez você cresceu filho de crente, talvez você começou a vir na igreja, sempre gostou, talvez até foi na frente, mas nunca sentiu uma transformação. Não existe na sua vida um antigo José, um novo José, uma antiga Manuela, uma nova Manuela, um antigo Carlos, um novo Carlos, uma antiga Marta, uma nova Marta. Não existe isso na sua vida. Você sim adaptou e etc. Você fez escolhas diferentes, mas uma transformação, um novo coração, não, isso não aconteceu. Então, se isso não aconteceu, que a palavra nos indica é que você hoje peça ao Senhor, porque o que você precisa é nascer de novo e não é vergonha, pelo contrário. Se você admitir isso, porque a palavra diz, aquele que confessa, aleluia, que nós, a saber, com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. É a receita de Romanos capítulo 10. Não podemos fazer diferente. E você nem precisa chegar lá no púlpito e lá na frente necessariamente, aqui mesmo na aula. Eu quero orar com você. Ó, você professor com essa oportunidade, amém? Então este é o primeiro caso. Não deixe passar essa oportunidade. Você não sabe do dia de amanhã. Está evangelizando, irmãos. E nós pensamos que são só os de fora que precisam. Muitos dentro precisam. Então aproveite, né? São duas coisas. Se você não sente, o primeiro caso é este, é que você não teve esta experiência. Você conhece a teoria da salvação, você conhece as coisas boas da igreja, você conhece algumas coisas da Bíblia, mas se você não teve esta experiência de transformação, se você não tem um novo coração, hoje é o dia de você receber. Pronto. O segundo caso é alguém que teve. É alguém que você já teve, em algum lugar, seja na sua adolescência, né, na sua infância ou qualquer outro tempo atrás, você teve uma experiência, mas esfriou. E hoje parece que até as coisas velhas começaram a voltar em você, né? Aqui entre nós, com linguagem de crente da Bíblia, são obras da carne, né? São a carnalidade do homem, porque essa carne continua vigente. O Espírito está vivo. Se nascemos de novo, o Espírito habita em nós. Mas se nós não alimentarmos o Espírito, a carne continua reinando, né? Paulo mesmo falou que miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, a carne fica sempre no caminho. Então, a segunda colocação, aí é o segundo cenário. Qual o segundo cenário? É que você já teve a experiência, mas por algum motivo você esfriou. E hoje, algumas vezes, você até olha para você, até você escuta algumas palavras que saem da tua boca, e você me diz, mas, meu Deus, eu sou crente, eu não devia ter essa reação, eu não devia falar assim, né? Você hoje está ouvindo sobre um coração novo, e o seu coração já está cheio de outras coisas que não isso. Então, é hora de nós clamarmos ao Senhor. Aí a pergunta é, o que fazer? E você pode me dar uma opinião. Me diga, por favor, primeiro. Aí alguém vai falar, orar. Isso! Nós precisamos orar, e não é uma oração só formal, é clamarmos ao Senhor. Senhor, dá-me um coração de volta. Leia, pode falar com seus alunos, Salmo 51, quando Davi sentiu que perdeu, e foi por causa do pecado, perdeu a comunhão com Deus, friou tudo, ele disse, pelo amor de Deus, essa é a minha colocação, né? Ele disse, Senhor, não retira de mim, não me deixa ficar frio, não me deixa perder a alegria da salvação. Leia, fala para os seus alunos, leia o Salmo 51, vai te ajudar neste caminho de clamar ao Senhor, porque não vai funcionar de outra maneira. Olha aí o que você tem que dizer, a sua resposta. Essa é uma atividade que você vai fazer uma pergunta. Eu estou chamando de atividade porque você vai parar e vai dizer, irmãos, nós vamos parar aqui, porque nós temos uma atividade. Essa atividade para nós pararmos para pensar com a cabeça e com o coração, né? Se nós aprendemos agora sobre um coração novo, e se o nosso coração não estiver como aquilo que nós aprendemos hoje? Então, há dois cenários. Um, você nunca o teve. Então, é hora de aceitar Jesus. Já falamos aqui, explicamos bastante. Segundo, é que você já teve, mas esfriou. E aí? Então, é orar. Tá? Alguém pode dizer, lê a palavra. É verdade. Mas a meditação e a leitura não é também formal. É querendo aprender, é querendo reconhecer a Deus, é sendo fiel diariamente, mesmo que seja... Aí é a sua oportunidade de dizer, leia um versículo, mas leia para Jesus, mas leia com Jesus, mas leia esperando Jesus falar com você. Está vendo a diferença do relacionamento? E vida cristã, coração novo, tem a ver com relacionamento com Deus. Importantíssimo. O que mais? Louvor. Aí você pode continuar, se alguém falar, enfim, fica à vontade. Eu coloquei somente 4 coisas aí, né? Porque se por acaso ninguém falar, você tem alguma coisa, fica a seu critério 100% essa resposta, mas nós colocamos aí a nossa sugestão, aquilo que nós entendemos ser assim. O louvor não é um louvor qualquer tampouco.
Não é cantar os corinhos da moda necessariamente, mas é um louvor quebrantado. É um louvor, vou falar uma coisa forte, uma palavra forte. Tá? Você não precisa falar se você não tiver, vamos dizer, entender e achar que isso realmente seja um problema, mas eu vou falar. Um louvor mantra. Um louvor mantra. Que isso? É aqui que fica com uma frase, 2 palavras e fica repetindo, 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 repetindo. E eu não estou falando de louvores simples, porque eu tenho conhecimento pragmático, prático, de reconhecer louvores africanos e do mundo hispano que são simples por natureza. São relativamente poucas palavras, mas não são mantra, não são 2, 3 palavras, não usam um estilo de musicalidade. Eu estou me referindo, talvez alguns de vocês, eu não quero que você fique, enfim, pasmado, nem ache ruim isso. Se você entendeu, entendeu, se não, não, mas cuide com o louvor. Que louvor, então, é bom, irmã? Aquele que fale da palavra de Deus, que adore a Deus, te traga a uma submissão. Vamos falar, talvez essa daí seja melhor. Uma submissão a Deus, porque é Deus quem vai te acertar a vida. Se nós estamos não sentindo o coração, não, nós precisamos de Deus. Uma cirurgia neste coração espiritual. Amém? Então é um louvor que se coloca rendido diante de Deus. Pronto. Então não é tempo de louvores mais modernos, de contas de história, né? Que, enfim, de coisas, enfim, determinadas coisas que falam só do nosso mal e que Jesus faz tudo, enfim. Mas que nós sejamos rendidos, que nós tenhamos neste louvor uma oração a Deus. Amém? E a igreja não pode faltar. Por que a igreja é importante para ter um coração novo? Não só na igreja nós temos comunhão com o povo de Deus, e para mim e para você, vou fazer um parênteses aqui comigo e com você, professor. A gente pode dizer, o povo de Deus, irmã, é problemático, porque muitos não estão dando bom testemunho, porque, enfim, tem vários escândalos na igreja, é o povo de Deus. Mas olha, para Deus, escute por favor, nós somos servos de Deus, nós somos do reino de Deus, nós estamos militando para o reino de Deus. Aqueles jovens, adultos que estão na sua frente, na sala da escola dominical, são filhos de Deus. A igreja é a união, é a reunião do povo de Deus. E Deus quer que o seu povo se reúna. Ele quer e tem prazer e ensinou que os irmãos vivam em união, que os irmãos, como na igreja de Atos dos Apóstolos, estejam em comunhão. E não só nós estamos juntos, reconhecendo a falha um dos outros e nos acertando e crescendo, aleluia, e pedindo perdão uns aos outros, que tudo isso é muito positivo, escute, na igreja. Então, por que a igreja é parte deste consertado um coração novo? Por aquilo que nós convivemos mesmo uns com os outros. Mas que mais? É onde se trabalha para Jesus. Você vai ter o dom de profecia em casa? Para quem? Para anjo? Não. Vai buscar na igreja. Você vai servir, a palavra nos chama ao serviço. Aonde? Onde é que você vai aprender a servir? A Deus, na obra de Deus. Aonde você vai pensar em missão? Aonde você vai ver missionários sendo enviados? Na igreja. Então, na igreja, nós não só lidamos com o povo de Deus, mas com as obras de Deus. Aonde você vai aprender a pregar, a ensinar a escola dominical, a ter uma oportunidade disso, daquilo, a estar na parte do ciclo de oração, a interceder. Tudo que nós fazemos em termos de obra, na igreja, em sua maioria, está relacionado com o reino de Deus. E mesmo que não estiver diretamente, está servindo ao povo de Deus, o que é um aprendizado. Então, a igreja seria algo que nos ajuda. Ou seja, enquanto nós estamos imbuídos com Deus e nas coisas de Deus, amém? E pedindo a Deus e clamando a Deus, este coração que um dia foi aquecido, hoje está esfriado, vai começar a esquentar e voltar. Agora, deixa eu fazer mais um parênteses, você fica à vontade de contribuir isso ou não com os seus alunos. Algumas vezes a gente tem encontros, né? Acampamentos, às vezes dos jovens, às vezes tem encontros, tem cultos especiais, e que Deus fala fortemente com você. Talvez você esteja parado, esfriado, né? Frio, como nós estamos falando aqui do caso de alguém que possa estar. Mas vamos fazer, eu estou dando um exemplo prático. Que este esquentamento, esta volta a sentir a vida de um coração novo, cheio de Deus, do Espírito de Deus, não é de um dia para o outro. Aí você pode dizer, mas irmã, quando eu fui naquele dia, Deus falou comigo, usou um vaso. Tudo bem. Mas o falar de Deus é a atuação da misericórdia de Deus e ela é como uma isca,
um anzol que te desperta, que te tira dali, mas agora você tem o trabalho de reconstruir. É como o profeta diz, não, antes tem que reconstruir o altar. Este reconstruir do altar dá trabalho e toma tempo. Então, isso que nós vamos falar para os nossos alunos é o último conselho, né, de um professor para os seus alunos. Se este é o teu caso, eu gostaria também de orar com você aqui, e você nem precisa chamar ninguém para, vamos dizer, pedir para se falar para quem quer aceitar Jesus, sim. E você vai falar com graça, não tenha vergonha, porque o Senhor não se envergonha de você, pelo contrário. Os seus irmãos aqui vão sair daqui dando glória a Jesus, é capaz de Jesus até batizar no Espírito Santo nessa sala de aula, em ver você se rendendo a Jesus, aleluia, aleluia. Mas alguém que está frio, nós vamos orar por todos nós, porque na verdade todos nós deixamos o lugar. Agora, construir de volta é um processo. Então incentive, fale aos seus alunos, vamos tomar parte neste ano que está para começar daqui a pouco. Mas mesmo neste finalzinho de ano, não vamos deixar esta lição passar. Não vamos deixar este momento passar, não vamos deixar este dia passar. Não saia daqui como das outras vezes, para casa, para o teu almoço e para a tua vidinha. Aleluia, saia orando. Depois do almoço, quando você for para o teu quarto, fale com Deus. Antes de dormir nesta noite, fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que não deixe essa chama se apagar, mas pelo contrário, te ajude a caminhar este processo e o Senhor te ajudará e nos ajudará. Eu espero que esta não é uma dinâmica, mas esta conversa que nós sugerimos que você tenha traga um fruto espiritual de vitória, porque a gente na sua sala de aula que precisa se converter. A gente na sua sala de aula que está frio, que um dia provou e já não reconhece mais um cristianismo verdadeiro. E cabe a você, professor, aleluia, ser usado por Deus. Que bênção que você tocou, clicou neste vídeo desta serva tão simples, mas que aqui busca compartilhar com você algo que te ajude a cumprir a missão que Deus já te deu. Amém.